3, 2, 1, no ar. Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isso mesmo, estar alinhadinho com a Palavra de Deus, alinhadinho com as Escrituras é o que nós mais queremos. E para estarmos bem alinhados com as Escrituras, com a nossa vida, com a Palavra de Deus, nós precisamos muito do Espírito Santo. Isto mesmo. Nessa série de programas, estamos conversando sobre os fundamentos da nossa fé. Em que nós cremos? Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Cremos em seu Filho Jesus Cristo, que foi concebido pela Virgem Maria. Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Ele foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se à direita de Deus, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Cremos no Espírito Santo. Isso mesmo, o Espírito Santo, chamado a terceira pessoa da Trindade, não por ser o menorzinho, não por ter menos poder, não por ter menos influência, não. Deus triuno é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus, uma só essência, em três pessoas. Vamos conhecer no nosso programa de hoje a obra do Espírito Santo. O que ele faz é tão grande, é tão maravilhoso e ele continua fazendo hoje em nossas vidas. Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus, para deixar o Espírito Santo falar ao seu coração. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vemos que o Espírito Santo tem uma obra tão linda e ele, em toda a Escritura, ele está presente. Desde o primeiro versículo lá, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ali ele está. Até o último capítulo da Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 22, nós vamos ver João encerrando a Bíblia, encerrando o livro de Apocalipse, dizendo: o Espírito e a noiva dizem, vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. O Espírito Santo está em toda a Escritura, em toda a Escritura. E nós vamos ver a obra do Espírito Santo aqui no Novo Testamento, presente na concepção de Jesus. Sim, o Espírito Santo ali está presente quando Jesus foi concebido, tornando-se um ser humano. Vamos ver? Lucas, capítulo 1, versículos 35 a 38. Dizem assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Bem, que coisa linda. Aqui o anjo Gabriel aparece a Maria e lhe diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito Santo é que trouxe ao ventre de Maria a concepção do Filho de Deus. Usando ali o óvulo de Maria e o Espírito Santo, então trazendo a vida a Jesus, a Yeshua HaMashiach, Jesus ungido de Deus,
Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Messias. Obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que trouxe a vida, o Espírito Santo é que esteve ali fazendo algo sobrenatural. Um grande e poderoso milagre. E até hoje, os milagres que acontecem, eles são obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que toca, que move, que faz, que fala, que cura, que opera as maravilhas de Deus. Esse Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus. Ali estava sendo cumprida a palavra de Deus. E para a palavra de Deus se cumprir, o Espírito Santo tem de estar presente na criação do mundo, na criação de todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, ali estava o Pai, ali estava o Filho e o Espírito Santo. O Pai planejando com a sua sabedoria todas as coisas, junto com o Filho e com o Espírito Santo, e o Pai então trouxe à existência as coisas pela palavra. Haja luz e houve luz. Ele trouxe então a existência pela palavra. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Verbo é a palavra em ação. Então Jesus estava ali na criação e a Escritura nos diz que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E também ali estava o Espírito Santo. O Espírito é o que dá vida. O Espírito é que foi soprado ali em Adão, trazendo vida. E a vida que está em todo esse planeta tem uma só origem: Deus. O Espírito de Deus. O Salmo 104 nos fala como que o Espírito Santo traz vida à terra, traz vida aos animais, traz vida ao planeta de uma forma tão linda. Quando tudo pode perecer, pode acabar, pode morrer, o Espírito Santo vem e traz vida. Vida. O Espírito Santo na criação. O Espírito Santo na concepção de Jesus. E vamos ver também em Lucas 1, 39 a 42, vamos ver aqui o Espírito Santo e Isabel. Nós estamos vendo ali, na vinda de Jesus ao mundo, quantos acontecimentos estão acontecendo, não é? Quantas coisas estão acontecendo por obra do Espírito Santo quando Jesus veio ao mundo. Olha, Lucas 1, 39 a 42. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Que coisa linda! Aqui a palavra está nos dizendo que quando Maria soube que a sua prima Isabel, que já era idosa, sua prima que já tinha entrado também na menopausa, sua prima que também não podia mais ter filhos, recebe a bênção de Deus de ser mãe, recebe a bênção de Deus de ter no seu ventre um filho, que é João Batista, um menino que é cheio do Espírito Santo desde o ventre. Desde o ventre. Quando Isabel recebe Maria em sua casa, aqui diz que, ouvindo a saudação de Maria, a criança, o bebezinho, já de 6 meses de gestação, no ventre de Isabel, a criança mexeu, a criança movimentou. João Batista ali, ao se mover, ao ter alegria de sentir a aproximação daquele que era o Filho de Deus no ventre de Maria, então Isabel foi cheia do Espírito Santo. Que coisa tão linda quando alguém está cheio do Espírito Santo perto de você. Você pode sentir
atuação do Espírito. Você pode ser movido pelo Espírito Santo. Você pode perceber o mundo espiritual e você pode ser usado por Deus pelo Espírito Santo. O bebezinho moveu no ventre de Isabel e ela foi cheia do Espírito. E cheia do Espírito, Isabel então fala para Maria: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Como será que Isabel já soube que Maria estava grávida? Como será que Isabel já soube? Ela estava cheia do Espírito Santo. Deus falando através dela. Isabel e Maria, ambas vão ali cantar. Maria vai trazer um cântico maravilhoso, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo se move em nós e ele toca em nossos lábios. O Espírito Santo, ele se move em nós e faz com que nós profetizemos a palavra de Deus. Olha que Zacarias, o esposo de Isabel. Em Lucas 1, 67 a 75, Zacarias traz um cântico. Vamos ver, diz assim: seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. A palavra aqui está dizendo que Zacarias, cheio do Espírito Santo. Fica cheio do Espírito Santo quando? Quando nasce o bebezinho, nasce João. E eles vêm perguntar para o pai, né, para Zacarias, como vai ser o nome do menino? Isabel já tinha dito, ele vai se chamar João, ou Jonas, João. Eles disseram, mas na família não tem ninguém com este nome. Ele deve chamar Zacarias. E perguntaram a Zacarias, que estava mudo, que não conseguia falar palavra alguma, desde que ele recebera a notícia lá no templo de que sua esposa conceberia. E ele não creu, e ele fez muitas perguntas. O anjo disse, você vai ficar mudo até que nasça a criança, até que você saiba que é Deus que está agindo. Então Zacarias pega uma tabuinha, escreve, o nome do menino será João. E todo mundo fica maravilhado. E aí, na mesma hora, Zacarias fica cheio do Espírito Santo. Quando tudo se cumpre, desde o nome do menino, desde o propósito de Deus para esta criança, Zacarias fica cheio do Espírito e profetiza. Profetiza primeiro sobre a nação. Bendito seja o Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ele profetiza para a nação, ele entende que aquele momento não é um momento apenas para ele ser pai, não é para sua esposa ser mãe na sua velhice, mas é Deus visitando o seu povo, é Deus trazendo maravilhas através daquela criança. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza para a nação, profetiza a respeito do seu filho. Você tem profetizado a respeito da sua casa? Você tem estado cheio do Espírito Santo para trazer boas palavras para a sua família, para os seus filhos, para a sua descendência? Zacarias, cheio do Espírito, ele fala o que vai acontecer.
como Deus vai libertar o seu povo, como Deus vai trazer, através daquele menino, a bênção para toda a nação de Israel. Como Deus vai usar João o Batista. É lindo podermos ver a atuação do Espírito Santo. É lindo podermos ver que Deus tem um cronograma, que Deus segue este cronograma, que Deus usa as pessoas no seu cronograma e que é o Espírito Santo quem está fazendo toda esta obra. É o Espírito Santo que está aqui conosco. O Pai gerenciando todas as coisas no tempo, no espaço, no céu, no universo, na terra. Jesus assentado à destra da majestade de Deus. E o Espírito Santo aqui conosco, nos guiando, nos orientando em todas as coisas. E nós vamos ver que ali, quando Jesus veio, o Espírito Santo veio sobre Maria, deu orientação para ela. O Espírito Santo encheu o bebezinho João no ventre de Isabel. E o Espírito Santo está guiando as pessoas ali na época de Jesus. Ele está falando com intercessores, com adoradores, como, por exemplo, Simeão. Vamos ver Simeão e o Espírito Santo. Simeão ou Simão são nomes parecidos, ou seja, o mesmo nome. Em Lucas 2, 25 a 32, nós lemos o seguinte. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ah, Simeão, todos os dias ele ia ao templo. Ele, e havia uma profetisa também chamada Ana. Ana, durante 20 anos, ia todos os dias ao templo e ela estava sempre em jejum e oração. Por que Simeão e Ana iam todos os dias ao templo? Eles iam para orar, porque eles sabiam que era aquele período, era aquela geração, a geração em que deveria surgir o Cristo. É aquela geração quando viria de Deus, da parte de Deus, uma criança especial ao mundo, ou seja, o Filho de Deus, o Messias prometido. Então, todos os dias eles iam. Será hoje? Será hoje que esse bebê vai ser apresentado? Será que ele virá hoje? Todos os dias. Há 20 anos, Ana vinha. E Simeão estava ali sempre, esperando da parte de Deus. Por que Simeão vinha todos os dias também? Porque Deus falou com ele: Simeão, antes de você morrer, você vai tomar nos braços o Filho de Deus. Simeão, seus olhos contemplarão a redenção de Israel, o Messias prometido. Então, diz o texto aqui que ele foi movido pelo Espírito e foi ao templo. Sabe, eu e você podemos e somos movidos pelo Espírito Santo. Nem sempre esse mover do Espírito Santo é alguma coisa no sentido assim muito claro. Às vezes o Espírito Santo fala ao nosso coração de uma maneira tão suave que é quase imperceptível. Às vezes a gente até pensa que são os nossos pensamentos
e é o Espírito Santo. Ele foi movido pelo Espírito Santo. Ele foi até o templo. E quando ele chegou lá no templo, o que ele viu? O casal. Maria, José, com o menino, com o bebê nos seus braços. Vieram para apresentá-lo no templo. E então, Simeão pede licença à mãe, pega o bebezinho nos braços. E ele toma nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, segundo a tua palavra. A salvação que o Senhor preparou para todos os povos. As pessoas foram chegando, as pessoas estavam olhando. Maria ia guardando todas essas coisas no coração, porque era algo inédito, era algo... As pessoas sabiam quem era Simeão e também quem era a profetisa Ana. Eles sabiam quem era. E Simeão diz: meus olhos já viram a tua salvação. O Espírito Santo, ele nos move. Quantas vezes o Senhor diz: vai, faz uma compra no supermercado. Compra isso, isso, isso e leva para o irmão tal. E você obedece. E quando você leva ou manda entregar, fica sabendo que aquele irmão estava orando, estava pedindo a Deus, estava com necessidade exatamente daquelas compras. Eu me lembro que a nossa filha Suzy teve certa experiência no início do seu casamento. Ela e o Kaiser, trabalhando na igreja, ganhavam, me parece que um salário mínimo, alguma coisa assim, que era suficiente para pagar as contas. E eles então, a Suzy disse que estava com muita vontade de comer frutas, vontade de preparar verduras em casa, fazer um almoço bem gostoso, fazer uma feira bem farta, como ela tinha em casa quando solteira. E ela pensou apenas, orou agradecendo a Deus pelo que eles tinham, que era bem básico para pouco. E então a campainha toca e alguém, um amigo deles, um colega de seminário do Kaiser, disse: olha, Kaiser, eu fui fazer as compras para minha casa. E o Espírito Santo me disse para eu colocar tudo que eu comprasse para mim, colocasse num outro carrinho para você e para a Suzy. E aqui eu trouxe. E então a Suzy ficou maravilhada, porque tudo que estava ali era o que ela tinha vontade de comprar. Mas ela tinha pensado nas frutas e nas verduras. E ele falou assim: espera que eu vou lá no carro, eu passei numa frutaria, deixe-me buscar ali as frutas e verduras que eu trouxe para vocês. Ela mal podia acreditar, era tudo que ela estava pedindo. O Espírito Santo moveu. O Espírito Santo continua hoje movendo as pessoas, movendo o meu coração, o seu, para que nós possamos fazer o bem. Às vezes um dinheiro que você vai dar para uma pessoa, às vezes um presente, uma compra, algo que o Espírito Santo move, é exatamente para mostrar o quê? Mostrar que Ele conhece os corações, as necessidades das pessoas, e Ele continua agindo hoje. O Espírito Santo. Nossa confissão de fé diz: cremos no Espírito Santo. O Espírito Santo que nos santifica, que nos ensina, o Espírito Santo que se move em nós para cumprir todo o propósito de Deus em nossas vidas e na igreja. Vamos orar? Vamos buscar ser cheios do Espírito Santo. Vamos buscar ser instrumentos nas mãos do Senhor para o Espírito Santo agir na igreja hoje. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e Te entrego tudo que sou e tenho em Tuas mãos. Senhor, eu preciso de Ti.
Eu quero fazer a tua vontade, eu quero andar em teus caminhos, eu quero glorificar o teu nome enquanto eu viver. Encha-me com teu Espírito Santo, transborda dentro de mim a tua graça, a tua presença, para que eu seja instrumento em tuas mãos para abençoar os outros ao meu redor. Usa-me, eu sou teu, totalmente teu, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Buscar ao Senhor, receber a salvação, ser santificado pelo Espírito Santo e ser instrumento nas suas mãos para levar essa mensagem a outros corações. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa cada dia ser usado pelo Senhor para a glória do teu nome. Até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.